Om Tat Sat. Eu disse que eu escrevi uma dissertação sobre a dança clássica indiana, apoiado num tripé, que é guru, ou mestre, os shastras, que são as escrituras, e os sadhus, que seriam aquelas pessoas que estão praticando a dança. E eu vou falar um pouquinho nesses vídeos que eu estou colocando aqui sobre alguns desses aspectos que estão na minha dissertação e vou falar sobre alguns outros também. Agora, só dando então uma passada geral para a gente poder entender um pouquinho como que esses assuntos se desenvolvem nessa dissertação que eu escrevi. Ela é uma dissertação que está dentro da Escola de Artes da UFMG, né? E porque a gente não tem ali especificamente para dança ou para teatro, acaba tudo estando dentro da Escola de Artes. Mas eu foquei na dança, que é a minha área, e eu falei principalmente do Bharatanatyam, mas tem alguns outros aspectos que são mais gerais, que dizem respeito também à música, ou a outros estilos de dança e etc., ao teatro. Então eu inicio essa dissertação falando um pouquinho sobre a minha trajetória, porque eu acho que isso é essencial para a pessoa entender de onde eu estou falando. E depois eu começo, então, no primeiro capítulo, eu vou falar sobre alguns termos. Por quê? É muito importante a gente entender, por exemplo, se eu falar dança clássica indiana, música clássica indiana, é muito importante entender o que eu quero dizer com a palavra clássico. Porque esse termo pode significar uma coisa para um ocidental que não tem contato com a cultura indiana e pode significar outra coisa para uma pessoa que já entende o contexto da arte indiana. O que quer dizer clássico ali é diferente do que quer dizer o clássico no Ocidente, por exemplo. Então eu vou falar sobre esses termos, clássico, o que a gente está chamando de folclórico, o que a gente está chamando de nrita ou de natya, de dança, de abhinaya. São alguns conceitos que são essenciais para a gente entender a arte indiana e às vezes não fica muito claro para as pessoas o que é. Então eu primeiro vou definir esses termos, colocar as diversas visões que várias pessoas, vários estudiosos têm sobre o assunto para a gente poder definir do que a gente está falando. E aí depois no segundo capítulo, então, eu vou falar mais sobre o Natya Shastra, falando porque o Natya Shastra ele tem duas versões, uma mais curta e uma mais longa. Então não existe muita concordância sobre qual que seria o Natya Shastra original, digamos assim. E a gente tem também muita discussão a respeito das datas. Algumas pessoas datam o Natya Shastra de uma maneira bem diferente, né? Assim, os colonizadores, os europeus, eles dão uma data para o Natya Shastra que é muito diferente daquilo que a gente vê nas próprias escrituras. Então são duas visões completamente diferentes. E a gente não tem nem sequer uma concordância a respeito do autor do Natya Shastra, que algumas pessoas falam que Bharata era uma pessoa que escreveu o Natya Shastra e outras pessoas falam que na verdade são diversos autores que escrevem sob esse pseudônimo de Bharata. Então tem várias coisas assim para se discutir sobre esse assunto, e aí depois eu vou falando também um pouquinho o que cada capítulo fala, porque a gente não tem assim uma tradução do Natya Shastra em português. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo também e vou colocar alguns aspectos que são bem interessantes assim para a prática mesmo dos dançarinos, principalmente, e de atores. E aí depois, então, eu vou falar um pouquinho sobre a tradição no próximo capítulo. E aí eu vou pegar o meu próprio exemplo, falando da minha guru de dança, a Bhanumati, que foi a pessoa que mais me inspirou. Assim, eu aprendi com outros gurus também, tenho outros gurus, mas ela é a pessoa principal na minha prática de dança. E eu vou pegar o exemplo dela porque a gente tem duas linhas muito importantes dentro do Bharatanatyam. Uma é a linha do quarteto Thanjavur e outra é a linha das devadasis, das dançarinas sacerdotisas dos templos. E a Bhanumati é uma pessoa que aprendeu com essas duas linhagens. Ela foi discípula de um guru direto da linha do quarteto Thanjavur e ela foi discípula de uma devadasi da cidade de Mysore. Então, com ela, eu tive esse contato com essas duas linhagens que são as principais. E aí eu vou falando um pouquinho também sobre as devadasis, sobre a cronologia do aparecimento dessas dançarinas sacerdotisas dos templos na história, conforme é comprovado, conforme aparece na literatura, em questões políticas e tudo mais. Então eu vou pegando, assim, tentando mostrar um pouquinho como foi acontecendo, qual foi o ápice quando tinha muitas devadasis em alguns templos importantes, como elas foram desaparecendo. E aí depois eu concluo um pouco, sempre ligando assim a dança, a questão espiritual, filosófica, o que exatamente o Natya Shastra está trazendo,
qual é o propósito dessas artes e etc. Então, isso é assim, um apanhado geral do que foi falado nessa dissertação, e alguns desses assuntos, então, eu vou trazendo para cá para poderem ser discutidos.